Meus irmãos, vamos abrir em Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler, apesar de já ter feito a exposição, mas para trazermos a memória, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 18. Mas a exposição se concentrará nos versos 14 a 18. Romanos capítulo 9, vamos ler a partir do primeiro versículo. Acompanhe e deixe a sua Bíblia aberta. Romanos 9, 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Amém. Irmãos, numa linguagem bem simples, Deus faz o que Ele quer. Esse é o ensino principal do texto de Romanos 9. Quando nós falamos a soberania de Deus, nós não pensamos um governo geral, não específico, sobre as questões maiores da humanidade, não as particulares. Pelo contrário, irmãos, Deus governa soberanamente todas as coisas. E alguém pode dizer: mas até os corações dos ímpios? A Bíblia sim, diz sim. Esse texto é claro. Esse texto diz que Deus endurece o coração e quebranta o coração. Nós temos, irmãos, em Romanos 9, a soberania de Deus na eleição do seu povo. A soberania de Deus produz evangelização, nós já vimos isso. A soberania de Deus não traz, irmãos, uma paralisia espiritual ou evangelística, uma estagnação. Pelo contrário,
quando nós cremos que Deus é soberano na salvação, isso nos leva a evangelizar. Porque Paulo diz: eu tenho uma dor muito grande, porque os meus irmãos, compatriotas, os judeus, não são salvos, muitos deles. Ele diz: eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. E veja no capítulo 10, versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ou seja, ele evangeliza, ele ora, ele se entristece em favor dos seus irmãos, compatriotas judeus. Ele não diz assim: seja o que Deus quiser, e pronto, numa indiferença até. A soberania de Deus não provoca isso nos nossos corações. A quem tiver que crer, não importa o que eu faça. Não, pelo contrário. Quando nós cremos que Deus é soberano na salvação, o nosso coração se enche de confiança para orar. Porque não depende de nós. É justamente por depender de Deus que eu vou orar pela salvação daquela pessoa. Deus tem poder para alcançar aquela pessoa, usando a minha vida, a sua, qualquer outra pessoa, ou despertando o próprio coração desta pessoa, para que leia a Bíblia Sagrada e conheça o Senhor Jesus. Uma mensagem que você manda no WhatsApp, um versículo, uma passagem assim compartilhada, que você nem sabe onde vai chegar, e Deus pode usar aquela mensagem evangelística para alcançar um coração, a pessoa crer em Jesus, ser salva. Então a soberania de Deus, irmãos, enche o nosso coração de confiança, porque Deus tem poder para abrir os corações. Olhando para Paulo, as pessoas diriam: esse aí jamais será um cristão. Ele é judeu, fariseu, ele é teólogo, ele é doutor. Não tem como esse homem conhecer a Cristo. E o Senhor foi ao encontro dele, como sempre acontece. Ele vai ao nosso encontro, ele nos conquista, ele nos salva. Amados irmãos, se nós cremos na soberania de Deus, isso não é só uma definição teológica, isso não é simplesmente uma convicção, isso tem que ser um fervor no nosso coração. Vamos orar, porque Deus tem poder para converter os corações. A religiosidade vazia produz dor no coração do crente. Paulo conhecia muito bem o templo. Paulo conhecia muito bem Gamaliel, que era o seu mestre no judaísmo. Pequenininho, Paulo já estava lá decorando a lei, lendo o texto bíblico. Ele conhecia toda aquela cultura judaica, mas ele sabia, amados irmãos, que aquilo não valia coisa alguma aos olhos de Deus. Jesus não olhou para a beleza externa do templo, ele olhou para o coração das pessoas, e ele não viu ali adoração, ele não viu ali amor a Deus, ele não viu ali amor ao próximo, ele viu apenas a religiosidade vazia e morta. O que Deus vê quando olha para nós? O que Deus vê quando olha para o nosso coração? O que Deus vê agora olhando para este ajuntamento? Paulo então sabia que a religiosidade dos seus compatriotas era vazia e morta. Alguém pode dizer: mas eu sou muito religioso. O que importa? Amados irmãos, o que realmente importa é nós colocarmos toda a nossa confiança em Jesus para sermos salvos. Porque até a nossa religiosidade vai servir para isso, para o orgulho, para uma carnalidade de vanglória. Mas o cristão verdadeiro, ele coloca toda a sua confiança, ele descansa, ele repousa em Cristo Jesus. Por que você é salvo, diz para um cristão? Por causa de Cristo. Por que você está feliz apesar de tudo que está passando? Por causa de Cristo. Por que você tem a esperança da vida eterna? Por causa de Cristo. Por que você está aqui agora? Por causa de Cristo.
Por que você vai participar com alegria da Santa Ceia do Senhor? Por causa de Cristo. Irmãos, religiosidade demais, vida de menos. Vida com Deus é o que importa, e eles não tinham. A religiosidade pode ser vazia por dentro, mesmo quando é bela por fora. Olha só os privilégios dos judeus: adoção, glória, aliança, legislação, culto, promessa, patriarca, a descendência messiânica. Mas eles rejeitaram tudo. A soberania de Deus então produz a dor evangelístico. Quando nós temos a convicção que Deus é soberano, nós olhamos para aqueles que estão perdidos, sem Cristo, e sentimos uma dor no coração, e rogamos: Senhor, salva aquela pessoa. Senhor, toca naquele coração. Segundo, a soberania de Deus escolhe os filhos da promessa. Paulo imagina aqui um interlocutor, alguém à sua frente, fazendo perguntas para ele. Nós temos aqui duas. Olha só. Versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? E há uma pergunta subtendida no versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Então a pergunta que está por trás da afirmação seria a seguinte: então a palavra de Deus falhou? Porque Deus fez tantas promessas para Israel, e agora não se cumpre? Qual é o lugar de Israel nos planos de Deus? Ele vai responder isso especialmente no capítulo 11. A aliança, a legislação, os patriarcas, as promessas, o culto, o Sinai, Jerusalém, a cidade santa. O que é disso tudo? E aí Paulo diz: olha, a aliança com Deus não falhou. Deus não rasgou uma aliança e colocou outra no lugar. Deus não ignorou, Deus não preteriu o seu povo, Deus não abandonou o seu povo. Porque a aliança se cumpre naqueles que são verdadeiramente israelitas. São salvos em Cristo. Nós temos então o verdadeiro Israel, que é o Israel espiritual, dentro do Israel chamado étnico. Dentro de Israel, temos o verdadeiro Israel. Como poderíamos dizer hoje? Dentro da igreja, temos a verdadeira igreja. Primeiro, a descendência de Abraão são os filhos da promessa. Abraão teve 2 filhos, mas Deus apontou e disse: em Isaque será chamada a tua descendência. Deus quis assim, amém. Quem pode questionar os caminhos, os planos, os propósitos e os decretos de Deus? Irmãos, o que nos compete é submeter o coração a Deus. Não compete ao homem questionar nada diante do Senhor. E olhando para trás, quando nós preferimos o nosso caminho e não o de Deus, já chegamos à conclusão: dá errado, não é? Sempre deu errado e sempre dará errado. E nós não podemos, irmãos, nós não conseguimos, nós não devemos ter a menor pretensão de alcançar a sabedoria do Senhor. Se alegre nele. Que a doutrina gloriosa da soberania de Deus seja um descanso para o nosso coração. A Bíblia diz o insensato não a Deus. Então sabe por que diz que Deus não existe? Segundo a Bíblia, porque quer pecar. Quer eliminar essa ideia de Deus, e as estruturas sociais vão tirando a ideia de autoridade, porque assim se tira mais facilmente a ideia da autoridade maior que é Deus. Em Isaque será chamada a tua descendência. O filho de Sara é o filho da promessa. Olha aí, versículo 8. Devem ser considerados como descendência os filhos da promessa.
A eleição não é fundamentada em obras, mas no chamado. E aí Paulo cita o Antigo Testamento aqui, Malaquias. O mais velho será servo do mais moço. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Versículo 12, Gênesis, e versículo 13, Malaquias. Deus quis amar Jacó. Deus não quis amar Esaú. Ele faz o que ele quiser. E se Deus quiser derrubar uma nação e levantar outra, ele faz. Amados irmãos, Deus não consulta ninguém. Deus não vai perguntar o que eu penso das coisas. Nem vai perguntar para você também. Agora nós, como filhos dele, podemos confiar no seu amor, no seu plano, e dizer como o filho nos ensinou: Pai, seja feita a tua vontade. Terceiro, a soberania de Deus é livre na sua agência. Veja o versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E Paulo já rejeita esse pensamento, dizendo: de modo nenhum. Porque é muito comum isso. Você já deve ter escutado. Por que Deus salva um e não salva o outro, então? Por que Deus permite que este sofrimento aconteça? Por que Deus permite o mal? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Deus é injusto? E muitas vezes essa pergunta não é sincera. É fruto de rebeldia. Porque, amados irmãos, Deus não nos chama para entendermos o conselho secreto da sua vontade. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós devemos ter a humildade de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Alguém poderia dizer: há injustiça, porque Deus ama Jacó e aborrece a Esaú. A injustiça da parte de Deus. Deus está fazendo então acepção de pessoas? Deus está escolhendo um e não outro? Paulo diz sim. Que problema tem? E mais, meus irmãos, já citei isso aqui. Se Deus não salvasse ninguém, estaria também perfeitamente justo tudo. Deus não deve nada a ninguém. Por que eu estou falando dessas coisas, irmãos? Para que nós pensemos mais alto sobre Deus. Deus não está na nossa medida, irmãos. É uma aberração, sim, das piores, eu acho, dizer que determina algo para Deus, ou que não aceita isto ou aquilo. Nós podemos até desabafar como fez Jó: Senhor, eu não entendo. Senhor, está doendo. Mas eu quero crer na tua bondade. Eu quero crer na tua soberania. Eu quero crer no teu poder. E eu quero crer, Senhor, no teu plano. Não é injustiça, porque os dois são pecadores. Esaú e Jacó. O nome Jacó fala bem do caráter dele. Um enganador, um usurpador, ou seja, alguém que é esperto para tirar proveito do outro. Não é uma questão de mérito ou de obras, mas de misericórdia, irmãos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Veja então, primeiro Paulo diz: de modo nenhum. Ainda que eu não entenda algo que Deus faça, eu jamais posso pensar: Deus é injusto. Eu já devo pensar como um pressuposto: Ele não é. Não entendo isso, não entendo aquilo, não entendo um monte de coisa, mas eu sei que Deus não é injusto. E tenho a certeza sempre que Deus é bom. José é vendido como escravo, longe do seu pai, que ele amava muito. Depois trabalha direito, é fiel, nega aquela mulher que estava insistindo ali com ele, fiel, vai preso. Você acha que por vez ou outra ele não pensou: o que está acontecendo comigo? Sou fiel e parece que só estou indo para trás, parece que eu subo um degrau e desço outros vários.
Mas, amados irmãos, Deus estava conduzindo ele para o melhor lugar. Deus não mexe uma peça, irmãos, sem saber exatamente tudo o que está à frente. Aquele campeão de xadrez mundial, Kasparov, ele consegue ver as possibilidades assim, de uma forma extraordinária, até eu diria. Por isso que ele foi campeão mundial russo. Ele consegue ver muitas jogadas à frente, muitas possibilidades. Mas ele é humano, limitado, perdeu para o computador uma vez. Deus, irmãos, vê absolutamente todas as possibilidades infinitas no universo. Portanto, vamos confiar nele, porque o que nós sabemos, irmãos? Por isso que Paulo diz, nós não sabemos nem orar como convém, porque nós sabemos as nossas reais e profundas necessidades. Sabemos o que vai acontecer agora, amanhã, essa semana. Mas, amados irmãos, seria desesperador não conhecer o futuro sem ter esta confiança em Deus. Nós temos. Nós sabemos, irmãos, que Ele está no controle de todas as coisas. Nós sabemos o que nos espera depois desta vida. Nós sabemos e confiamos em Deus. Então Paulo diz, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Êxodo 33. O povo constrói aquele bezerro de ouro, aquela idolatria terrível. Moisés desce do monte e Deus, para levar Moisés à intercessão, diz o seguinte, eu vou matar o povo e farei um novo povo através de você, Moisés. Moisés se coloca como mediador, um tipo de Jesus Cristo, intercede pelo povo de Israel. E Deus deixa claro, Moisés, eu terei misericórdia, porque eu quero ter misericórdia. Não simplesmente porque Moisés está insistindo ou impondo ou alguma coisa assim, mas porque ele se agrada em demonstrar a sua compaixão. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. A eleição, então, irmãos, revela a soberania de Deus na compaixão. A eleição e a soberania de Deus produz dependência do agir de Deus também. Olha o versículo 16, não depende de quem quer, ou de quem corre. Corre aqui se refere ao esforço, mas de usar Deus a sua misericórdia. Querer é o ir, correr é o esforço. Irmãos, nós poderíamos dizer como aquele pregador, Charles Haddon Spurgeon, eu sei que Deus me escolheu, porque eu nunca o escolheria. Eu nunca quis Deus, até que Ele realmente entrou na minha vida. Isso é acima de qualquer doutrina, qualquer linha, irmãos, teológica. O que nós oramos? Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Nós atribuímos a salvação, irmãos, a Deus. Pode perguntar para qualquer cristão, por que você é salvo? Ele vai dizer, exclusivamente, 100% por causa do Senhor Jesus. Ah, mas eu quis porque Deus operou na sua vida. Porque antes, irmãos, o nosso desejo era contrário. Como que mudou completamente? Porque Deus nos deu um novo coração. Isso estimula demais a nossa vida de oração e dependência de Deus. Não depende de nós, depende do Senhor. Deus quer nos usar. Deus quer usar a sua vida, mas ainda preservando totalmente a glória para si, ou seja, para Ele, a glória é dele. Nós não vamos chegar no céu e termos assim uma concorrência de glórias, de dignidade. Até o livro de Apocalipse diz que os santos tirarão a sua coroa e depositarão diante do trono do Cordeiro.
não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Irmãos, a carta aos Romanos realmente atinge níveis espirituais assim tremendos, porque nós olhamos para a nossa salvação e pensamos o seguinte: foi Deus que me resgatou, e hoje é Ele que me sustenta, e amanhã é Ele que vai diante de mim. Ele é tremendamente misericordioso, bondoso, fiel, compassivo. Alguém poderia dizer, mas com esta linha de discurso, a pessoa pode dizer o seguinte: então, já que eu estou com a minha salvação segura em Cristo, eu vou pecar, vou viver de qualquer jeito. Nunca conheceu Deus quem pensa assim. Ninguém vai negociar com o coração e com a mente, com a prática, desta forma diante desta doutrina. Pelo contrário, o cristão verdadeiro vai dizer o seguinte: Ele me perdoou, Ele foi misericordioso, não foi porque eu quis, foi porque Ele me quis. Agora eu sou dele completamente. A eleição, irmãos, produz glória universal a Deus. Olha o que Deus diz para Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Irmãos, Deus é glorificado quando salva, e Deus é glorificado quando julga também. Tudo traz glória para Deus. O coração de Faraó já era duro. Está lá escrito em Êxodo capítulo 3, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente: eu sei que Faraó não vos deixará ir. O coração dele já era duro. O coração dele foi endurecido ainda mais, a ponto de se tornar tolo, insensato, a ponto de, mesmo depois das pragas, ele diz: eu não vou deixar Israel ir, eu não vou deixar Israel ir. Moisés fica até irado, mas Deus estava glorificando o seu nome. Deus estava escrevendo a sua história com o seu povo. Por que Deus não chegou e acabou com o Faraó? Ele poderia fazer isso? Se ele nem falasse, pensasse, isso aconteceria. Mas ele quis manter Faraó. E nós temos lá as 10 pragas longas, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Para isso mesmo te levantei. Parece que está falando com um servo de Deus, não é? Mas não é aqui nesse contexto. Ele olha para Ciro, que é um pagão, e diz: ele é meu servo, porque fará toda a minha vontade. Deus olha para Faraó, que é outro pagão, que se acha Deus, fica tomando banho no Nilo para invocar as divindades e muitas outras coisas. Deus diz: eu te levantei para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Até hoje, meus irmãos, nós louvamos a Deus pelo que Ele fez lá no Egito. Paulo então diz: logo, tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. A misericórdia do quebrantamento vem de Deus, e o endurecimento também vem de Deus. E tudo converge na glória de Deus. Paulo diz: nós pregamos para uns salvação, para outros condenação, e em todas as coisas Deus nos conduz em triunfo. Meus irmãos, os nossos pensamentos de Deus devem ser mais elevados. Deus é muito mais profundo do que nós imaginamos. O ser de Deus é tão infinito, é tão profundo, é tão mais do que cabe nessa cabeça pequena, a minha e a sua, que nós podemos dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. E na eternidade nós não vamos conhecer todas as coisas sobre Deus, porque é impossível que um mortal, um homem, tenha tamanho conhecimento. Na eternidade, irmãos, na glória final, dia após dia, nós estaremos mais deslumbrados, mais encantados ainda com o ser de Deus. O pregador David Martyn Lloyd-Jones ilustra isso
da seguinte forma: imagina você entrando numa sala, e aí você vê coisas ali maravilhosas, e você diz: eu nunca vi nada igual, não existe algo mais belo do que isso, não existe nada melhor do que isso, eu nunca experimentei nada comparado a isso. Aí a pessoa vai em outra sala e vê algo ainda superior, ele vai em outra sala e ele vê algo ainda superior. Isso é a eternidade. Haverá um conhecimento da glória de Deus cada vez maior, e uma alegria, um gozo, uma satisfação cada vez mais profunda no nosso coração. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado. A soberania de Deus, meus irmãos, descansa o nosso coração. Deus está no controle de todas as coisas. A soberania de Deus salva pecadores. Não existe coração que seja tão duro que Deus não possa quebrar e trazer para Ele. Muitas vezes Deus até salva estes que são tidos como os mais difíceis, para que a glória dele seja exaltada sobre todas as coisas. E a doutrina de Deus exalta o seu nome. Quem é glorificado nessa história da salvação? Quem é glorificado, exaltado no céu? Somente Deus. Por isso não é somente uma frase bonita, irmãos. Glória somente a Deus. Deve ser um princípio de vida cristã. Os reformadores tinham aqueles solas. Eles não escreveram exatamente, mas resumem bem a ênfase que eles davam: somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, sem tradição, somente a Escritura, e glória somente a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, diante desta palavra, nós queremos declarar que toda glória pertence ao Senhor, que somente o Senhor é digno de exaltação, honra, glória e louvor para sempre. Oh Deus, nós somos tão pequenos, achamos que controlamos as coisas, achamos, ó Deus, que podemos fazer isto para acontecer aquilo. Mas Tiago diz que nós devemos, antes de todas as coisas, dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto e aquilo. Senhor, louvado seja o teu nome. Tu és grande, tu és Deus, tu és soberano. E como diz o cântico tão bonito que nós cantamos: apesar desta glória que tens, o Senhor se importa conosco. Ensina-nos, ó Deus, então a descansar nos teus braços. Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus Onipotente, Deus que conhece todas as coisas e ao mesmo tempo Deus que nos ama a ponto de enviar o seu Filho. Por isso, Deus, o teu amor para nós é um amor constrangedor. Nós não merecemos. Obrigado, Deus, pela salvação. Obrigado, Deus, porque te conhecemos hoje. Porque o Senhor nos conheceu na eternidade. Obrigado porque o Senhor foi ao nosso encontro quando nós estávamos correndo longe do Senhor. Mas o Senhor nos alcançou com laços de amor, com amor eterno, o Senhor nos atraiu. Recebe, pois, a nossa gratidão, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.